Fala pessoal, estamos começando aqui mais um episódio do podcast Profissionais de Sucesso e hoje nós estamos aqui com mais um convidado especial, é o Everson Vicente, CEO da EVG Gerenciamento Condominial, síndico profissional e administrador de empresas. Já já ele vai estar se apresentando e a gente vai estar começando esse bate-papo aqui bem legal com vocês. Mas antes, como de costume, vou estar aqui fazendo o agradecimento aos nossos patrocinadores, tá? É o Colégio Curso El Shaddai, Educandário São Francisco de Assis, Preparatório GPI, EVG Gerenciamento Condominial, que o CEO dele está aqui hoje na mesa com a gente, Betaninha Kids, Adriana Joias, AN Soluções e Migre Bonés, tá? Nossa gratidão aí aos nossos patrocinadores, graças a vocês, a gente consegue dar continuidade a esse programa. Everson, boa noite, boa tarde para quem estiver assistindo, né? Bom dia. Queria pedir para você se apresentar para a gente, contar um pouquinho da sua história, sua formação. Boa noite, Lucas. Antes mesmo, eu queria parabenizá-lo, né, em relação ao podcast. Obrigado. Dizer que é um prazer enorme ser um patrocinador desse Sim. projeto, falar sobre empresas de profissionais que estão crescendo no ramo do crescimento do mercado, né? Que a gente, como empreendedor, a gente sabe o quão é difícil empreender no Brasil, então a gente sabe o que a gente passa todos os dias. Então é muito interessante ter um podcast que fala sobre, que conta as histórias e que ouve esses profissionais. Primeiramente, boa noite novamente, né? Meu nome é Everson Vicente Gonçalves, eu sou o CEO da EVG Gerenciamento Condominial. E um pouco da minha trajetória como síndico profissional e dono de uma empresa, na verdade, eu já trabalho com condomínio já há 10 anos. E eu entrei no ramo de condomínios quando eu ganhei como síndico do meu condomínio mesmo, onde eu moro. E quando eu entrei como síndico do meu condomínio mesmo, onde eu moro, e aí logo em seguinte eu já trabalhava com administração, e aí eu fui convidado para trabalhar em administradora. E aí eu trabalhei durante 7 anos da minha vida e trabalhei em 3 administradoras de condomínios. E também fui gerente administrativo e comercial de 2 garantidoras. E também fui supervisor de 2 empresas terceirizadas no ramo de portaria, limpeza, jardinagem, vigia. Tudo ligado a condomínio. Tudo ligado a condomínio. E aí eu era síndico do meu condomínio onde eu morava, e aí eu comecei a trabalhar também com condomínios. E aí foi onde isso engrenou na minha vida profissional, foi uma área que eu gostei, e aí foi quando eu decidi e falei, vou me dedicar a condomínios. E aí foi quando eu fiz o curso de síndico profissional, gestão pessoal, gestão financeira, mediação de conflitos, curso de linguagem verbal. Eu fiquei 2 meses em São Paulo para poder fazer cursos profissionalizantes em relação a condomínio, gestão de manutenção, gestão predial, liderança, enfim. E aí foi quando eu decidi entregar a minha vida mesmo a esse ramo de condomínios. Então, tu começou como sendo síndico morador. Comecei sendo síndico morador no meu condomínio mesmo. Se candidatou ali e pegou. Peguei, ganhei. E aí, como eu já trabalhava na parte administrativa, eu era corretor de imóveis, era gerente. E aí foi quando eu recebi um convite para trabalhar em uma administradora de condomínios, e aí, pela experiência que eu já tinha, e aí eu comecei já como gerente administrativo e comercial dessa administradora, e aí foi quando casou uma coisa na outra, porque eu trabalhava em administradora e era síndico de condomínio, e aí foi quando eu decidi me entregar, né? Decidi me profissionalizar, eu falei, já que eu quero ser síndico, já que eu quero trabalhar com condomínios, então vamos fazer direito. Que aí foi quando eu fiz todos os meus cursos, fiz da faculdade de administração, me formei agora em administração, e aí foi quando eu engrenei toda a minha vida e montei a minha empresa. E aí conta pra gente, qual é o papel assim principal de um síndico profissional? Bom, o papel de um síndico, na verdade, o síndico ele é o cargo do condomínio onde ele está ali para poder fazer toda a administração do condomínio, tanto administrativa quanto operacional, zelar pelo patrimônio dos moradores, zelar pela integridade física, saúde e fazer uma administração, que a gente sabe que administrar um condomínio não é fácil, né? A gente tem diversos problemas condominiais, é uma vida muito diferente, tanto que existem regras e legislações próprias para condomínios. E então a função do síndico é justamente isso, é zelar, cuidar, é organizar, é montar estratégias, é fazer os pagamentos, toda a parte administrativa operacional. E quando a gente fala de síndico profissional, a gente está falando de um profissional que já está acostumado a fazer isso. Porque existe uma diferença muito grande. Às vezes a pessoa vai ali, eu me proponho a ser síndico, eu tenho boa vontade, eu quero muito ajudar o meu condomínio, mas é muito diferente quando você fala de um síndico profissional. Porque o síndico profissional, na verdade, ele é uma pessoa capacitada para isso.
É uma pessoa que estudou, uma pessoa que já conhece todos os caminhos, sabe toda a parte financeira, sabe toda a parte administrativa. Porque ser síndico não é somente você ali rodar o condomínio e ver que tem uma coisa, vamos pintar. Não, ser síndico vai muito além disso. Se lidar com regras, legislações, se lidar com regimento interno, se lidar com parte administrativa, se você não tiver pelo menos um pouco de gestão financeira, se você não souber administrar o seu dinheiro, é impossível você saber administrar o dinheiro dos outros. Exatamente. Então, é uma coisa meio que lógica, né? Então, assim, é um trabalho, realmente é um trabalho que é árduo, não é um trabalho fácil. Às vezes as pessoas enxergam a figura do síndico e acham que o ser síndico é ninguém mandou você ser síndico. Não, ser síndico é muito além disso. Você tem que lidar com problemas, você saber mediar conflito. O síndico ele tem que estar ali para facilitar a vida do morador e não atrasar. Então, existem diversas responsabilidades que são amputadas a um síndico, sem falar que o síndico, ele atribui, né? O CPF dele fica atrelado ao condomínio. E ele responde pelo condomínio civil e criminalmente. Então, ou seja, tudo que acontece ali dentro tem o teu nome ali, teu CPF vinculado. Justamente. Se acontecer alguma coisa de errado no condomínio, quem sai algemado do condomínio é o síndico, porque ele se torna o responsável legal do condomínio. E não é um responsável legal para o morador A, para o morador B, não. Na Receita Federal, o seu CPF ele é vinculado ao condomínio. Então, existe muita coisa ali na vida condominial que as pessoas às vezes não sabem e acham que ser síndico você não tem noção da atribuição e da responsabilidade que é ser síndico de um condomínio. Recentemente, não sei se você viu, passou na Globo, na Record, enfim, nas emissoras todas aí da vida, de um condomínio que uma criança brincando numa rede, não sei se você viu, a coluna caiu, a criança morreu. E aí só se falava o quê? Que estavam verificando com o síndico para ver, e aí surgiram alguns boatos de responsabilizar o síndico. Aí eu até fiquei pensando, falei, o síndico não foi ele que fez aquilo ali, mas ele vai se responsabilizar porque, né, ele que é o responsável por tudo que acontece ali dentro. Justamente. Imagina. Então, assim, o síndico, tudo ali se envolve ao síndico. Qualquer coisa que aconteça ali dentro, o síndico, ele é a figura, ele é o responsável legal. E a questão do síndico profissional é justamente essa. Porque, por exemplo, principalmente quando você vai implantar um condomínio, que é muito mais difícil, é algo que nem todo síndico gosta de fazer implantação, o síndico ele tem que saber todos os caminhos. O síndico tem que saber em relação à troca de titularidade das contas, correr atrás de tarifa social, ele tem que saber contratar os prestadores de serviços certos. Então, ou seja, as pessoas colocam numa figura, tipo, hoje em dia, o síndico profissional hoje em dia está muito bem mascotado, né? Antes as pessoas não queriam síndicos profissionais no condomínio, porque eles tinham a alusão achavam que o morador seria melhor. O morador que mora no condomínio, ele vai dar muito mais atenção ao condomínio. O morador que mora no condomínio, se acontecer alguma coisa 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, o morador vai estar aqui e o síndico não vai estar, porque normalmente o síndico profissional trabalha de 3, 4 vezes na semana, 2 vezes na semana, depende muito da carga horária do proposto de assembleia. Ele trabalha presencialmente naquele condomínio, mas ele está fazendo... Justamente. Então, assim, hoje, justamente, o conceito de síndico profissional tem crescido bastante no mercado. As construtoras têm indicado já síndicos profissionais, os moradores, hoje em dia, ninguém mais quer síndico morador por causa da imparcialidade, justamente por causa disso, porque você vai ter uma pessoa que está acostumada a lidar com aquele tipo de problema. Ele sabe fazer toda a parte administrativa, sabe fazer toda a transição. Então, hoje em dia, os olhos em relação aos síndicos profissionais se abriram muito. Antes era uma área muito fechada, as pessoas não gostavam de síndico porque, já que ele não mora aqui, ele não vai entender a nossa necessidade, que era o que a gente ouvia muito. E hoje não. Hoje o síndico profissional é uma profissão que hoje está crescendo no mercado, tá? E assim, é uma pessoa que está ali, que entende todos os caminhos, já sabe como fazer e que, em relação ao síndico morador que está começando agora, ele já está praticamente com 90% na frente, já está com 90% de passo na frente. E aí, tu já teve a experiência de ser síndico morador, né? Inicialmente, como você falou. E na verdade eu ainda tenho. Porque... Mas só que hoje é diferente, você é profissional, e aí você administra, você é síndico do teu condomínio. Eu acho que é diferente de uma pessoa que começa sendo síndico pela primeira vez, no caso de quando é implantação que você fala, né? De um condomínio novo. Vamos escolher, igual lá, queria um morador, né? E aí, não, morador, e ficou aquele impasse. Graças a Deus não foi. Não sei nem se eu posso falar. Posso falar? Acho melhor não, deixa quieto. E aí, então você inicialmente teve essa experiência. Profissionalmente falando, ser síndico morador dá mais trabalho do que ser síndico de um condomínio que você não mora? Sim, dá mais trabalho. Porque assim, qual é o conceito do síndico morador das pessoas hoje em dia bater muito em síndico morador? Porque assim, as pessoas confundem. E a confusão, ela não é só para o morador, ela também é confusão profissional. Eu falo porque eu também passei por isso. Hoje, no meu condomínio onde eu moro, eu já sou síndico já há 8 anos. Mas assim, nos meus 3 primeiros anos, eu tomei muita porrada, desculpa o termo,
Mas assim, eu fui muito massacrado e criticado justamente porque as pessoas, elas querem ter um olhar profissional. Hoje em dia, tudo que a gente faz, as pessoas preferem ter um olhar profissional. Essa é a realidade. Então, quando você é síndico morador e você entra num condomínio tudo aquilo ali é novo para você. Você pode ter a maior boa vontade, você pode querer aprender, você pode querer conhecer. Mas condomínio é dia a dia. E aí, as pessoas elas confundem muito. Elas confundem muito porque você mora e porque você é síndico. Então, assim, ser síndico profissional, ser síndico morador, desculpa. Principalmente onde você mora é muito mais complicado. Hoje, são poucos síndicos profissionais que são síndicos dos seus condomínios. Eu, por exemplo, eu sou uma exceção rara. Às vezes, encontro com muitos síndicos em convenções, o pessoal fala, cara, como é que tu conseguiu ser síndico do condomínio onde você mora há 8 anos? A maioria opta por não ser. Por não ser. Justamente por isso. Porque as pessoas elas acabam levando para o outro lado. Tem muita coisa pessoal também que rola. E também tem a questão da imparcialidade. Assim, eu comecei como síndico morador. E depois, quando eu me profissionalizei e montei a minha empresa como síndico profissional, eu falei o seguinte, ó, eu vou ser síndico profissional não só nos meus outros condomínios que eu sou síndico, mas também no meu onde eu moro. E lá no meu, eu trato o meu condomínio como se eu fosse também como síndico profissional. Eu tenho uma visão profissional do meu condomínio. Então, assim, vou te dar um exemplo muito clássico disso. No meu condomínio onde eu moro, eu posso andar sem camisa, eu posso andar de chinelo, de bermuda, porque é onde eu moro, é o lugar onde eu moro. Mas, assim, toda vez que eu vou atender um morador, ou que eu sei que eu paro no meu condomínio para resolver o problema, eu também vou de tênis, boto uma calça, coloco uma camisa, por quê? Para as pessoas entenderem e não confundir, porque a imagem ela acaba gerando domínio. Exatamente. É. Então, ou seja, as pessoas confundem muito isso. Então, assim, por exemplo, se você me perguntar, Everson, é, quantas vezes você já usou a piscina do seu condomínio? Assim, eu usei a piscina do condomínio 3 vezes só. Eu moro lá há 8 anos. 3 vezes que eu usei a piscina, por quê? Porque todas as 3 vezes que eu fui na piscina para tomar um banho de piscina junto com a minha Tu filha, não conseguiu curtir. as pessoas vêm e começam a falar de condomínio. Então, assim, eu tenho esse olhar para o meu condomínio como um olhar profissional, tanto que eu emito nota fiscal para o meu condomínio. Meu condomínio onde eu moro não precisaria emitir nota fiscal para o meu condomínio. Meu condomínio onde eu moro, eu ganharia Prolabore e eu poderia fazer um recibo, mas não, eu trato o meu condomínio como profissional. Eu emito nota fiscal para o meu condomínio. Toda vez que eu vou atender um morador, eu estou no meu horário de trabalho, eu estou sempre bem vestido. Eu acho que isso é um diferencial. Porque as pessoas confundem muito, confundem amizade. Às vezes tem morador que acha que porque eu moro no meu condomínio há 8 anos, tenho muitos amigos dentro do meu condomínio. Mas assim, errou é notificação e errou de novo é multa. Independente de ter amizade ou não, o síndico ele tem que fazer a obrigatoriedade dele. E tem pessoa que confunde muito isso. Então, assim, ser síndico morador é difícil. É muito mais difícil do que você ser um síndico profissional. Tu já teve algum impasse por conta disso, de ter que notificar, multar alguém e a pessoa ser próxima a você, algo nesse sentido? Já. Eu tenho um caso de um amigo, que lá o nosso condomínio tem as vagas de garagem, e ele entrou, colocou o carro dele fora da vaga, porque ele estava descarregando umas bolsas, umas malas dele que ele estava vindo no mercado. Só que ele subiu, deitou no sofá e dormiu. E o carro dele ficou parado ali fora da vaga, pelo menos ali uns 40 minutos. E aí eu fui lá e notifiquei ele. Ó, você está colocando o carro fora da vaga. E aí a gente viu uma notificação por escrito para ele. Passou 2 semanas, ele foi lá, aconteceu a mesma coisa com ele. Ele subiu de novo, foi tomar um banho, e esqueceu que o carro dele estava lá embaixo, fora da vaga, e eu fui e enviei a multa para ele. E aí ele bateu na minha porta e falou, pô, irmão, que isso? Você me multou? Que isso, cara? A gente é amigo, você almoça lá em casa, eu almoço na sua casa, os nossos filhos são amigos e você me multou, irmão. Independente de amizade ou não, quantas vezes eu já falei para você que você não pode colocar o carro fora da vaga? Então, pode ser você, como pode ser meu pai, como pode ser minha mãe. Errou, é notificação e multa. Até porque se eu não fizer isso, eu sou cobrado. Porque o síndico ele tem um conselho, ele tem um subsíndico que também fiscaliza as atitudes do síndico. Então, ou seja, se eu não multar, aí, por isso que o pessoal, hoje em dia, prefere síndico profissional do que morador. Porque o morador, ele não acaba não sendo muito imparcial. Porque ele vai ter uma galera que ele costuma ter mais abertura, mais amizade, e acaba que o condomínio se divide por conta disso, que é sempre o lado da oposição vai dizer que o síndico está beneficiando como se fosse uma os panela, amigos, justamente, e acaba prejudicando. A minha tia, recentemente, ela recebeu o apartamento dela lá no Recreio, ela tava falando comigo, né?
Eu falei, ei, já conseguiu, já tem síndico e tal. Ah, elegeram lá um síndico morador. Eu falei, mas o cara já foi síndico alguma vez? Não, nunca foi, mas elegeram ele. Aí eu falei, então tá, vamos ver como é que vai ser. Passou alguns meses, ela já começou, tipo assim, um mês e meio já morando, e os problemas começaram a chegar. E aí é onde você fala, né? O síndico profissional ele já tem toda a forma de lidar, de resolver as questões. A pessoa que entra numa questão dessa, achando que é só contratar um porteiro e de vez em quando enviar um boleto de condomínio, tá muito enganado, né? Porque vai muito além O disso, cara né? vai muito além E os disso. condomínios hoje em dia têm ficado o quê? Com 500 apartamentos, 300 apartamentos, é muita coisa. Sim, justamente assim, o síndico profissional, ele acaba vivendo isso, né? Vivenciando isso. Então, por exemplo, o nosso psicológico, ele já está pronto para É isso que isso. eu queria perguntar também. Existe uma diferença muito grande, porque, por exemplo, quando você pega um condomínio, principalmente em implantação, ou não, sempre vai ter aquela galera que não vai concordar, sempre vai ter aquela galera que vai reclamar, sempre vai ter aquelas pessoas que às vezes fogem do limite do respeito, que trata. Porque tem pessoas que acham que só porque elas pagam o condomínio, elas podem falar o que elas quiserem, que é uma coisa muito ruim dentro de um condomínio que acaba trazendo muita divergência. E Ah, eu aí, pago o teu salário, então você é, coisa desse tipo. tem muito isso também. Então, por exemplo, o síndico que é morador, ele não está acostumado para isso. Diferente de, pô, eu estudei para isso, eu fiz curso, fiz coach, mediação de conflitos. Assim, o síndico tem que ter muita paciência, ele tem que ser uma pessoa que ouve bastante. Então, assim, o morador ele já não tem essa bagagem, ele já não tem essa experiência. E é onde os conflitos dentro de condomínios acabam. A gente vê muita reportagem de, o morador bateu no síndico, o morador deu tiro, não sei quem. Justamente por isso, porque a pessoa não é preparada. Por isso que existe uma diferença. Essa é a diferença entre o síndico morador e o síndico profissional. Você pega uma implantação de condomínio onde as pessoas nunca moraram em condomínio, nunca pagaram água, luz, internet, moravam assim, nunca tiveram esse custo. E aí quando essa pessoa vem para um condomínio e ela chega lá, ela não sabe viver numa coletividade, porque existem diversas coisas que, por exemplo, que você tem costume de casa e que você quer levar isso para o condomínio, só que o condomínio é uma vida totalmente diferente. A pessoa tipo assim, que viveu 30 anos numa casa, ela vai morar num condomínio, Até ela vai estranhar, até ela se e adaptar vai de ser um péssimo vizinho, provavelmente. Justamente. Até você explicar para essa pessoa que ela não pode ouvir o som na altura que ela ouvia dentro da casa dela. Até você explicar para essa pessoa que mora uma pessoa embaixo dela, que o apartamento dela não é no primeiro andar, que se ela pular vai incomodar as pessoas embaixo. Então, assim, são costumes. Imagina você pega um condomínio de 300 unidades, com 300 famílias, com 300 personalidades diferentes e culturas diferentes. Então, assim, é É muito mais muita gente complicado, para justamente. Então, administrar. eu acredito que um síndico morador, para lidar com essa situação, é muito mais complicado. A gente agora vai anunciar um patrocinador, que é o Colégio Curso El Shaddai. Agora vai ser num formato diferente, tá, pessoal? Estilo comercial. Vamos lá. Esse é o Colégio Curso El Shaddai. Agradecemos aí mais uma vez pelo apoio e pelo patrocínio, tá bom? Everson, continuando aqui, eu queria tocar num assunto que eu nem coloquei aqui, mas eu imagino, né, vocês vão falar um pouquinho daqui a pouco sobre a empresa, são vários condomínios que vocês administram, né? São 18, não é isso? Isso. Cerca de 18. Como é que é lidar com... Eu imagino um monte de mensagem que vocês devam receber o tempo inteiro, de problemas, questões às vezes que acontecem. Eu moro em condomínio, sei. Problemas que acontecem de madrugada às vezes, que você precisa de uma intervenção. Seja um problema de um morador com outro, ou por exemplo, um vazamento de gás, que é uma parada que você tem que resolver na hora. E às vezes o funcionário que está lá não consegue resolver. Como é que é lidar com isso, tendo tanta gente para administrar? Eu imagino que deva ser frequente essas situações. Como é que é? O psicológico, como é que é a questão de administrar isso? Se você já teve, sei lá, alguma questão de saúde emocional abalada em algum momento por conta dessa alta demanda? Assim, a gente hoje está com 18 condomínios e estamos fazendo umas 2 implantações agora, nesse mês de setembro. E, assim, é o que todo mundo sempre pergunta, né? Como que você consegue dar conta
de mais de 15 condomínios, 18 condomínios. Então, assim, a EVG hoje ela é uma empresa, claro que eu não faço isso tudo sozinho. Hoje eu tenho uma empresa, hoje eu tenho 6 síndicos que me auxiliam, tá? Eu tenho mais 2 secretárias e tenho mais 2 supervisoras operacionais. Então é meu time, que é o time da EVG, Álvaro, Bruno, Luísa, Esse é o time que Thaís, trabalha direto com você, fora os justamente, terceirizados que Carol, você cuida também, né? justamente, Gustavo. Então, assim, a gente tem um time. Sem essa galera também eu não teria Com chegado onde eu certeza, cheguei. com Então, eu sou muito certeza. grato aos meus colaboradores, né? Que me ajudam tanto. E, assim, é justamente isso. Hoje, eu atendo todos os meus condomínios, eu atendo sempre com 2 síndicos, tá? Por quê? Porque um síndico só consegue dar conta? Consegue. Só que, como eu falei aqui anteriormente, o condomínio ele é dividido em operacional, ou seja, você tem que acompanhar os prestadores de serviço, acompanhar a limpeza, zeladoria, portaria. Você tem que fazer toda a parte administrativa. O que é a parte administrativa? É você buscar orçamentos, fazer pagamentos, contas de luz, contas de água. Você tem que enviar notificações e multa para os moradores que transgridem as regras. Você precisa acompanhar prestador de serviço, você precisa fazer um monte de coisa dentro de um condomínio. Aí tem as questões emergenciais. Então, todos os condomínios, a gente atende sempre com 2 síndicos e um supervisor operacional. Ou seja, eu faço parte administrativa e eu coloco mais um síndico para fazer parte operacional, que é o atendimento aos moradores, que é justamente acompanhar prestador de serviço, fazer todo acompanhamento dentro de um condomínio. E se o condomínio necessita, a gente coloca mais supervisor operacional para acompanhar a limpeza, jardinagem, zeladoria, vigia. Então, assim, hoje a gente tem um time montado para poder atender todos os condomínios. E realmente, assim, condomínio, ele é uma coisa imprevisível, né? Hoje, eu nunca tive um dia, aonde não tenha pelo menos um problema Um problema em para cada condomínio, resolver. justamente. Então, assim, a gente se divide, a gente tem 2 supervisores, a gente atende emergencialmente. Às vezes acontece, por exemplo, de madrugada, meia-noite, estourar um cano, acabou a água do condomínio, a gente tem que correr para lá, ligar para manutenção 24 horas, acompanhar o trabalho. Então, assim, a gente sempre se divide. E, assim, graças a Deus, a minha equipe é uma equipe bem unida. Então, por exemplo, às vezes, meu administrativo mesmo já cansou de, cara, aconteceu um problema no condomínio e a minha menina, que é administrativa, fala o seguinte: não, eu tô mais perto aqui, deixa que eu vou para lá E para resolver. acompanhar e resolver. Então, assim, a gente trabalha todos os dias, cara, assim, incansavelmente. O condomínio é 24 horas, o condomínio não para. Não existe assim, o Exatamente, condomínio parou, o horário comercial é de 9 às 10 da noite. Depois das 10 da noite, a gente nunca teve. Não, muito pelo contrário. A gente sempre tem problema. E assim, é muito ruim, porque assim, hoje a gente está falando de 18 condomínios. Então, por exemplo, às vezes eu preciso de um serralheiro em 4 condomínios ao mesmo tempo. E aí eu tenho que correr atrás de um serralheiro, o outro condomínio não pode esperar. Ah, mas o outro só pode atender na outra semana. Então, assim, é uma correria imensa. A gente correndo atrás de orçamento, correndo atrás de profissionais que atendam a gente. Às vezes acontece problema em 2 lugares, 3 lugares ao mesmo tempo, e é uma correria para E tem lá. a distância entre os condomínios, porque não são todos pertinho um do outro, né? Justamente. Eles Então, atendem no Rio todo. justamente. Hoje a gente tem condomínios hoje na Zona Oeste. A nossa maior concentração é aqui na Zona Oeste, que é Recreio, Jacarepaguá, Campo Grande, Santa Cruz, Unaíba. E a gente também tem condomínios também na Baixada, que é em Nilópolis, e também temos também lá na Zona Norte, que é Brás de Pina e Madureira. Então, assim, a gente se divide. Graças a Deus a gente consegue dar atenção aos condomínios, a gente consegue resolver os problemas. Às vezes nem tudo é na hora que o morador quer, né? E tem Sim. muito isso, porque às vezes, por exemplo, estourou um cano. Ah, não é o primeiro profissional que vai chegar lá, vai me dar um orçamento de X que eu vou fechar com ele. Então, assim, a gente como síndico tem que sempre pegar pelo menos 3 orçamentos para apresentar para o conselho, para depois nos dizer que a gente fechou com um orçamento só. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que saber administrar nosso tempo. E vida de síndico é isso aí, é 24 horas. Não para, cara. Assim, a gente não para em momento algum. O nosso telefone, tanto que o nosso telefone a gente não desliga. Um diferencial da minha empresa é esse, em relação aos outros síndicos, que muito a gente ouve muitos moradores de outros condomínios reclamando que depois das 9, depois das 10 a gente não consegue falar com o síndico. Sábado, domingo a gente não consegue falar com o síndico. A nossa empresa não é assim. A nossa empresa, o nosso telefone fica ligado 24 horas. Às vezes mensagem, demorou, mandou mensagem, não respondeu, ligou, sempre alguém atende para poder estar dando uma atenção ao condomínio, porque é imprevisível. O condomínio hoje pode estar 100% ok, tá tudo lindo. Amanhã, o condomínio apareceu uma fase do poste que soltou, um cano que estourou, vazamento na bomba, a bomba da piscina queimou, bomba do castelo queimou, então assim, é imprevisível. A gente dorme,
A gente dorme com o olho aberto e um fechado. Então, a próxima pergunta é: o programa aqui ele tem o intuito de passar esse lado das profissões até para quem quer seguir essa carreira. Tem que ter uma saúde emocional muito bem administrada, né? Porque eu imagino, por exemplo, sei lá, quando tira férias, síndico tira férias de verdade? Síndico não tem férias. Síndico não tem Mesmo férias. você tendo uma equipe, tu sempre tá com um pezinho ali ligado, porque dependendo, ainda mais Sim, você, no caso, sendo, né, o CEO da empresa, talvez ter decisões que você vai ter que tomar. sim, sim. Mesmo tendo outros síndicos lá. Sim, justamente. Porque assim, por mais que eu tenha uma equipe grande para atender os condomínios, tem muito morador e tem muito condomínio que. Não, eu quero o Everson aqui. Eu gosto de falar com o Everson, porque na Assembleia ele veio aqui, ele se apresentou, a gente gosta de ouvir ele. Por mais que tenha outros síndicos, tem condomínio que. Não, eu quero conversar com o Everson. Não, eu quero conversar com o Álvaro, eu quero conversar com o Bruno. Então, assim, a gente não para. A gente, como nós somos uma empresa, a gente consegue se dividir entre a gente ali, ó. É uma semana de férias só para você, vai lá Não descansar. consegue tirar aquele período longo, É, não é dá. uma semana para você Ossos do descansar, ofício. justamente. E aí uma semana para você, porque assim, o síndico ele não tem férias. Principalmente quando o síndico ele assume um condomínio, é fora de cogitação. Na verdade, não é de praxe da profissão o síndico ter férias. Sempre vai ter alguém. Com uma empresa, o diferencial é esse porque a gente consegue atender. Por exemplo, a empresa não fica fixado só no Everson. Eu posso mandar um outro síndico para resolver um problema. Às vezes posso mandar uma outra secretária minha para ir lá e acompanhar o prestador de serviço. Então a gente consegue se manejar, mas síndico profissional, férias, é uma coisa que não existe. Não existe, não dá. Então, para quem tá querendo seguir essa carreira aí, achando que é tão fácil, Sim. tá aqui. Sem falar Mas talvez vale a pena? Vale a pena, assim. Sem falar do emocional, né? Você tem que ter emocional, tem que ter paciência acima de tudo. E o psicólogo também tem que estar em dia, né? Mas É, inclusive o próximo episódio vai falar sobre isso. É interessante demais, né? Uma profissão ajudando a outra. verdade. É, deixa eu te perguntar, deixa eu ver qual é o próximo tópico. A questão da empresa. Você então trabalhava como corretor, que nem você falou, trabalhava na administração de condomínios, né? Explica pra gente essa diferença entre síndico profissional e empresa que administra condomínio. Sim, vamos lá. O síndico profissional, o síndico, na verdade, ele é eleito em assembleia, tá? Então ele se torna o representante legal do condomínio, ele tem um mandato. Então o síndico ele é eleito justamente para fazer toda a administração completa de um condomínio, como eu falei, parte operacional, administrativa, toda a parte funcional e toda a parte do condomínio. A empresa administradora de condomínio, ela é uma empresa que ela é contratada para auxiliar o síndico, tá? Uma empresa que é administradora de condomínios, por exemplo, essa empresa, ela vai receber o dinheiro das cotas condominiais, ela que vai realizar os pagamentos, ela monta os balancetes, ela participa das assembleias, ela faz os comunicados, tudo a pedido do síndico. Então são duas funções totalmente diferentes. Essa empresa, por exemplo, a administradora, ela é uma empresa completa. É uma empresa que ela tem o setor financeiro, o setor de RH. Então, por exemplo, é ela que emite as guias, os impostos, ela que faz os pagamentos, ela tem contadoria dentro da empresa. Então, ou seja, o síndico profissional, que é uma pessoa, que é uma figura que está ali para representar o condomínio e fazer toda a administração do condomínio, tanto parte administrativa como operacional, ele contrata uma administradora para essa administradora auxiliar o síndico. Porque não tem como o síndico, por exemplo, ele pegar a conta do condomínio, ele pagar as contas, ele montar o livro de balancete, ele fazer comunicação. Não tem como ele fazer tudo isso sozinho. Então, todo condomínio, vocês vão ver que tem um síndico profissional, ou o síndico morador, e tem uma administradora. Essa administradora é onde ela que fica com toda a documentação do condomínio, ela realiza os pagamentos, ela faz os balancetes. Então, ela está ali para auxiliar o síndico na administração do condomínio. E hoje em dia isso não é opcional, tem que ter, né? É interessante, assim, tem que ter porque, assim, alguém tem que responsabilizar pelas suas contas. Então, por exemplo, o síndico, por mais que ele seja síndico, as contas dele precisam ser aprovadas em assembleia e pelo conselho. Então, tudo que ele compra ali, ele vai montando um balancete mensal. E quem monta esse balancete é a administradora. Então, a administradora tem que ter um contador lá para poder assinar pelas contas para dizer que aquilo tudo ali é correto. Se eu, como síndico, eu fizer tudo, quem é que vai garantir que eu fiz aquilo que realmente eu comprei ou deixei de gastar? Então, causa diversos questionamentos. Por isso que é uma empresa separada do síndico, que é ela que vai regulamentar, ela que vai montar o balancete, vai mostrar para os moradores tudo que o síndico gastou, todas as notas fiscais, tudo aquilo que foi realizado no condomínio. Hoje, inclusive, nas implantações, eles já vêm com uma empresa, né? Sugerindo, né? As construtoras não fazem isso. Sim, assim, tem algumas construtoras que já indicam
a própria administradora, e tem algumas consultoras que já indicam também até o síndico. Porque, assim, as administradoras antes, há um tempo atrás, elas também não curtiam muito o síndico profissional. Porque o síndico profissional, na hora de fazer uma vistoria na área externa, ele era muito mais crítico que o morador. Porque o síndico profissional trabalha com aquilo ali. Então, ele apontava várias coisas que não estavam legais para a construtora refazer. Então, quando era um síndico morador que não entendia muito, o síndico morador Achava que tudo estava exatamente. lindo, assinava lá, bonitão, não, tá perfeito, vamos receber o condomínio, e depois começava a aparecer os problemas, e a construtora chegava e falava assim, ó, você aprovou isso aqui lá atrás. Então, eles não eram muito pró a síndico profissional. Só que depois eles começaram a perceber que os síndicos moradores implantavam os condomínios e não era uma implantação boa. Então, isso, querendo ou não, refletia também nas construtoras. É, Porque, por exemplo, eu fiz um empreendimento aqui, e eu vou vender um outro aqui. O morador que vai comprar aqui, ele vai lá para vai ver, olhar, para exatamente. olhar esse condomínio, para ver se esse condomínio é bom, se a construtora é boa, como é que está o condomínio. Então, esse morador, ele chega lá para ver um condomínio que não foi bem plantado por um síndico morador, acaba queimando o trabalho da construtora. Então, quando a construtora ela enxergou isso, elas começaram, hoje em dia, a já indicar um síndico profissional e indicar uma administradora, justamente para quê? Para a implantação ser feita de sucesso, a implantação ter uma implantação boa, e quando o morador for buscar aquele condomínio como referência deles, chegar lá a ver um condomínio, como aconteceu na nossa última implantação, que foi o Vitória 1, Vitória 2. O Vitória 1 a gente fez uma implantação magnífica, porque assim, em 2 anos de condomínio, o Vitória hoje em dia ele está à frente de muitos condomínios da região. Hoje ele é referência. E aí, quando lançou o Vitória 2 Foram da buscar construtora, lá. os moradores que estavam comprando lá iam no Vitória 1 para ver como é que era, para poder ver. E eles gostaram muito da implantação, tanto que eles falaram, cara, a gente quer esse síndico aqui no nosso condomínio. E é tudo uma ligação, porque os próprios corretores levavam eles lá para poder ver, né? Questão da mesma construtora, via a questão da organização da administração, né? E aí Justamente. atrelava ao síndico também, porque de certa forma é o síndico que faz isso. E aí, então, hoje em dia, como se vocês também já existe esse network entre os síndicos profissionais e as construtoras para ter essa parceria de indicação? Então, até existe esse network sim. Muitos síndicos procuram as administradoras, as construtoras. Pô, tem como você me indicar, procura parceria com a construtora. Só que assim, as construtoras hoje em dia, elas estão muito mais restritas em relação a isso. Então, elas buscam empreendimentos próximos, vê como é que é, porque assim, hoje em dia tem muito síndico hoje em dia que se diz síndico profissional. A pessoa vai ali, faz um curso de 3 horas ali na internet, ganha um diploma de síndico profissional e pronto, mas não é bem assim. Então, a experiência conta muito. Assim como tem muito síndico bom, tem muito síndico ruim. Então, isso é em qualquer profissão. Então, assim, hoje em dia, as construtoras elas estão enxergando, elas conseguem ver, ó, pô, eu fui ali num condomínio onde ele foi muito bem implantado, todo mundo fala bem do síndico, então hoje elas procuram os síndicos. Hoje a EVG hoje é uma empresa hoje muito procurada. Hoje a gente é especializado em implantação de condomínio. Inclusive, a gente ganhou um prêmio que a gente vai receber lá em São Paulo. A gente foi convidado para lá para São Paulo para receber um Legal. prêmio de selo de ouro de empresa referência em implantações de condomínio e administração de condomínio do Rio de Janeiro em 2024. Ou seja, o trabalho que nós fizemos ano passado chegou, ele rodou tanto. Hoje eu recebo, por exemplo, ligações de construtoras de Niterói, São Gonçalo, perguntando se eu não quero implantar lá, porque viram o meu trabalho, viram a nossa implantação. Então, ou seja, as construtoras hoje elas estão muito mais rigorosas em relação a isso, porque elas sabem que uma implantação feita de sucesso, uma implantação boa, Exatamente. acaba rendendo referência para eles. Então, a maioria dos condomínios que vocês administram foram de implementação. Grande parte, pelo menos assim, uns 75% nós implantamos. Agora, uma outra questão que é talvez um pouco polêmica. Quando você pega um condomínio que não é implementação, significa que os moradores colocaram vocês porque eles quiseram tirar outro síndico. Isso. Então, provavelmente, tu já chega ali com alguns problemas, alguns pepinos para resolver, né? Ou alguma insatisfação, acredito eu que seja dessa forma. Qual é mais complicado? Qual é mais trabalhoso? A implementação, que tu tem que começar tudo do zero, ou você pegar uma administração de uma outra pessoa e talvez você tenha que modificar tudo? Então, mais trabalhoso com certeza é você pegar um condomínio que já tem seus costumes e que já veio de outro síndico. Porque assim, a implantação, por mais que seja difícil, é algo que a gente domina. Então hoje, a EVG hoje é uma empresa que é referência de implantação. Então, todas as nossas implantações que nós fizemos foram sucesso e a gente segue, eu sigo trabalhando para que isso continue assim.
Então, a gente já está muito acostumado com a implantação. Agora, quando você pega um condomínio, por exemplo, que ele veio de uma outra administração, que vem com outros costumes, então, assim, é muito ruim. Eu, no ano passado, não, na verdade, 2025, 2024 e 2025, eu assumi 2 condomínios que, assim, estavam muito ferrados financeiramente. Um condomínio estava com menos 145 mil negativo no Meu caixa, Deus. o outro eu peguei com menos 180 mil. E aí, para a gente também é muito bom, porque é uma coisa que eu também gosto de fazer. Eu gosto também, além de implantação, eu também gosto de fazer essa recuperação de condomínios. Porque isso é algo que a gente sai da nossa caixinha, né? A gente implanta muito bem. Desafiador também, né? É algo que a gente já está acostumado. Então, quando a gente vai pegar um condomínio desse nível, para a gente também é interessante. E graças a Deus a gente conseguiu virar o jogo. Eu tenho um condomínio da Tenda, por exemplo, que eu assumi no ano passado, em abril do ano passado, que eu peguei ele com 140 mil negativo, justamente um condomínio muito ruim, que não tinha dinheiro para comprar uma bala. E hoje o mesmo condomínio hoje, após um ano e meio mais ou menos de administração, hoje o condomínio está com mais de 100 mil em caixa, positivo. Então isso é muito bom para a gente, porque isso agrega muito no nosso trabalho. Com certeza. Até porque é o seguinte, por mais que eu seja síndico profissional, eu também sou administrador e faço gestão de empresas e gestão de finanças. Então é uma área que também é ligada a mim. Então, assim, é uma coisa que eu gosto, que é administrar, justamente fazer toda essa administração financeira. E o outro assumiu um condomínio agora em janeiro desse ano, 2025, condomínio com 180 mil negativo, devendo a diversos prestadores. Muito próximo ali também, aqui no Jardim Letícia também. Condomínio muito ruim, e a gente foi lá, pegamos, analisamos todas as contas, conseguimos levar para a Assembleia, o morador abraçou nossa ideia. E graças a Deus o condomínio já está terminando agora de pagar suas dívidas. E em janeiro a gente já começa o condomínio do zero. E assim, mesmo o condomínio com dívida, a gente entrou, estamos conseguindo fazer melhorias, manutenções, o condomínio está em dia, então estamos conseguindo colocar. O condomínio falta muito pouco. Para 180 mil hoje a gente está devendo menos de 20 e vai acabar, justamente, vai acabar para a gente poder matar isso. Então, assim, realmente é muito mais difícil você pegar um condomínio de outros síndicos, às vezes um condomínio que a administração anterior não cobrava notificação, não cobrava em multa, o morador foi... É muito ruim quando você pega um condomínio que as pessoas já estão ali há anos fazendo coisa errada, e aí chega eu agora para dizer que aquilo ali não pode fazer, e aí pronto, eu me torno o vilão do condomínio. Então, realmente, de fato, é muito ruim. Mas com o tempo o pessoal vê, né? Agora, ossos do ofício, já houve algum condomínio que vocês perderam e tomaram alguma lição disso, ou ainda não houve essa experiência? Se não houve, espero que não haja. Tipo assim, a gente cuidava desse condomínio, mas eles escolheram ficar com outra pessoa, com outro síndico. Sim, aconteceu. Por exemplo, o condomínio Águas da Alvorada foi um condomínio que eu implantei. Na época que eu implantei o Águas da Alvorada, eu implantei o condomínio sozinho. Eu não atendi o Águas da Alvorada com 2 síndicos. Então, sempre fui eu. E, assim, o condomínio foi muito bem implantado. Se você for lá no condomínio hoje, ele tem tudo que o condomínio precisa ter. Bebedouro, tapete, tag dos veículos, tem tudo que o condomínio precisa ter. E aí tinha um grupo de moradores que não era a favor da minha administração. E eu acabei não tomando atitudes que eu deveria tomar quando eu digo assim, como eu falei anteriormente, o síndico, ele tem que ter essa atitude de, por exemplo, às vezes o morador ele acha que ele pode fazer o que ele quer. Sim. Ele pode falar que o síndico está fazendo o A, está fazendo o B. Acusações graves, e aí eu deveria ter tomado uma atitude mais brusca em relação a isso e não tomei. E aí esse grupo de moradores acabou crescendo, começaram a fazer... Aí foram contaminando os moradores, e aí a gente na Assembleia, eu fiquei lá 2 anos, e aí na Assembleia, por 4 votos, eu acabei perdendo o condomínio para um outro síndico. E hoje, na verdade, 60% do condomínio hoje fica mandando mensagem pedindo para voltar, porque não deu certo, o condomínio aumentou, e não consegue evoluir em melhorias e manutenções, enfim. E aí os moradores me procuram, mas aí o condomínio foi o que eu falei. Águas passadas, espero que você se recupere, se precisar de mim, estou aqui, mas hoje novos caminhos, e foi uma lição que eu aprendi. É isso aí, hoje, serviu de lição. Serviu de lição, porque assim, quando tem pessoas que realmente fogem do limite do respeito, e aí o síndico tem que ser um pouco mais pulso firme, não no sentido de bater boca com o morador, discutir, não, mas no sentido de procurar os meus cabíveis, entrar com o advogado e dizer o seguinte, se você continuar falando aquilo que você não sabe, ou falando aquilo que não deve, ou falando aquilo que você não tem certeza, o síndico vai entrar com uma ação judicial, e foi uma lição que eu aprendi. Porque é um relacionamento profissional e não pessoal, né? Justamente. E aí, acabei deixando pra lá, porque não me aflige.
Graças a Deus eu tenho 10 anos como síndico profissional e nenhum condomínio, ninguém nunca teve um A para falar da minha administração. Nunca teve um A para falar de nada meu. E aí eu acho que a galera lá entrou numa perseguição pessoal comigo por diversos problemas, enfim. Eu acho que o problema até da cor foi um deles. Mas é algo que não cabe, mas já passou, já foi e tá tudo certo. Isso aí. Agora a gente vai anunciar mais um patrocinador, que é o Educandário São Francisco de Assis, o ESFA. Voltamos. Vou agora te fazer uma pergunta que a gente precisa falar disso, né? Acredito que você deva ter várias experiências, talvez engraçadas, talvez negativas, mas nesses teus 10 anos aí de experiência como síndico profissional, tem algum caso que te marcou assim? Eu digo na questão do relacionamento entre síndico e morador, ou algum caso entre moradores que tu pensou assim, cara, não acredito que eu tô vivenciando isso aqui. Assim, tem diversos casos. Condomínios é uma vida, assim. Se for para eu falar histórias engraçadas, histórias tristes, histórias. Assim, é muito complicado, porque a gente vive com esses problemas todos os dias. Mas tem casos que são muito específicos. Teve um caso, por exemplo, de que uma vez as crianças estavam brigando na quadra, discutindo na quadra. E aí um monte de criança pequenininha discutindo, brigando, e aí eu interfonei para os pais e falei, ó, seu filho tá aqui brigando na quadra, cara. Estão aqui, vão se machucar e tudo mais. E aí o pai desceu nervoso, pegou uma criança e subiu para o apartamento. E o filho dele ficou lá. Ele levou a criança errada. No meio da discussão, ele pegou a criança pelo braço, subiu, e quando ele voltou, aí quando ele chegou lá em cima, acho que ele percebeu que não era o filho dele. Aí ele voltou e pegou o filho dele. Então, assim, são diversas histórias engraçadas que a gente tem. Às vezes é a relação de vizinhos. Uma vez a moradora me chamou, me ligou, falou, eu preciso muito conversar com você pessoalmente, está acontecendo um problema muito sério aqui em casa. Preciso que você venha aqui. Aí eu falei, beleza, vou lá. Me arrumei todo, peguei o carro e fui nesse condomínio. É sério? Tem certeza que é sério? Não, é sério. Aí cheguei lá, tava tendo uma confusão no apartamento, marido e mulher. Aí eu entrei no apartamento, falei, gente, o que está acontecendo? Já são 11 horas da noite, vocês vão ficar discutindo. O que aconteceu? Everson, preciso que você me ajude, porque, cara, beleza, ele te agrediu, aconteceu alguma coisa, quer que eu ligue pra polícia? Era um problema pessoal. Era um problema de casal. E eu falei assim, beleza, mas quanto que aconteceu então? O fulano de tal, que é o esposo dela, ele tem TDAH. E ele esqueceu onde ele guardou a carteira dele e tá dizendo que eu peguei a carteira dele. Se você... Aí, brincadeira, cara, assim, é complicado. Aí eu comecei a rir, aí o rapaz cismou, falou que ela tinha pego a carteira dele. Pode olhar dentro da bolsa dela que ela não quer deixar eu ver, a carteira tá lá. Ela pegou meu dinheiro. E os dois brigando, aí eu tive que ir lá. Aí a gente rodou a casa toda juntos, olhamos e achamos a carteira dele. A carteira dele tava, assim, na verdade, estava no carro dele. Mas assim, eu saí de Campo Grande para ir para um bairro muito mais distante, foi papo de 30 minutos dirigindo, para chegar lá, para ajudar ele a achar a carteira dele que estava no carro, porque ele estava dizendo que a esposa dele tinha pego a carteira dele. Então, por que dá na cabeça da pessoa ligar pro síndico para poder fazer isso, cara? São diversos problemas assim que acontecem. Por exemplo, tem pessoas que falam, Everson, dá um pulinho aqui em casa urgente que eu preciso que você resolva um problema para mim. O meu chuveiro... tá de o meu chuveiro não está esquentando. A tomada aqui parou de funcionar. Cara? Gente, mas isso é construtora. E assim, o problema é que você pergunta ainda, mas, cara, é alguma coisa séria que eu posso te ajudar? Me fala por telefone que talvez não seja comigo, talvez é com a construtora, não é comigo. Mas acho que o morador tem a ilusão que o síndico ele deve andar com uma maletinha, com uma maletinha dentro do carro, com chave de fenda, com furadeira e parafusadeira para resolver esse tipo de problema. Que isso. E assim, algum caso grave envolvendo violência, coisa nesse sentido, tu já presenciou? Assim, a gente presencia direto, né? Acontece diretamente isso. O período de pandemia foi onde
teve um surto muito, assim, muito grande de agressões E como é que de era? casais. Isso é interessante. Como é que era as regras dentro de um condomínio na época de pandemia? Tinha isso? Tipo assim, não pode circular em tal horário, ou tal áreas estão fechadas. Sim, sim, assim, durante a pandemia foi um caos, né? Assim, foi algo que a gente nunca tinha vivenciado. E dentro de um condomínio, então, foi pior ainda, porque, tipo assim, todo mundo com medo do Covid. E quando, tipo, desculpa te cortar, mas tu já recebeu mensagem do tipo, ô Everson, eu descobri que o fulano aqui da frente está contaminado, e agora? Já houve casos desse tipo? Sim, sim. Porque, assim, a pandemia, ela causou um pavor e um medo em muitas famílias, né? Então, assim, por exemplo, foi um caos, porque quando veio a pandemia, nós que somos síndicos tivemos que nos profissionalizar para trabalhar e viver aquele momento. Então, assim, foi muito complicado, porque, por exemplo, a gente teve que fechar todas as áreas de lazeres. Piscina, academia, brinquedoteca, ficou tudo fechado, todo mundo tinha que dar máscara, todo mundo tinha que correr atrás de álcool em gel. Então, assim, a gente teve experiências muito ruins, porque, por exemplo, vou te dar um exemplo disso, de a moradora falar o seguinte, a gente tinha porque assim, todos os serviços pararam, menos os serviços essenciais, então, ou seja, o pessoal da limpeza, os ASG, portaria, zeladoria, não pararam, porque eles tiveram que trabalhar porque eram serviços essenciais. E aí, foi um caos porque, tipo assim, o corrimão, por exemplo, o corrimão, justamente, então assim, a gente teve que ter uma atenção muito grande, então, ou seja, a pessoa teve gente que falou assim, ó, eu tô dentro do apartamento, quero descer, mas eu só vou descer depois que a menina vir aqui limpar o corrimão. Gente, pelo amor de Deus, caramba. É tipo isso. E as pessoas, as maçanetas das pessoas, assim, foi um caos, cara, foi um caos. E é onde a gente teve um caso muito, assim, muito grande de violência doméstica. Tanto, não vou dizer que foi só marido que bateu em mulher, mas também mulher também batia em marido. A gente recebeu muito, assim, foram muitos casos. E o síndico, naquela época, que foi depois da pandemia, que foi sancionada a lei, que ela entrou em discussão e foi aprovada agora justamente a lei, de que o síndico agora ele é obrigado a se meter em briga de casal. Porque antes o síndico, então, não era... Se a gente meter não, no sentido de denunciar. de denunciar. Se meter no sentido de Ou dar, seja, de dar um auxílio, de dar um socorro. Tem isso também. Não é somente... Então, isso também pode recair sobre vocês, digamos, se depois uma pessoa denunciar e o síndico não fez nada, Justamente, pode, a gente pode Meu responder por Deus. isso. Porque, assim, a lei diz que o síndico hoje ele é obrigado a denunciar e tem que saber tratar esse tipo de assunto. Porque antigamente, antes da pandemia, a pessoa poderia estar lá, briga de casal e aquele famoso ditado, né? Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Só que não, hoje tanto o síndico como os porteiros, os vigias, estão que ser treinados para poder atender isso. Tanto que quando a lei foi sancionada, todos os meus colaboradores, inclusive eu da minha empresa, fizemos um curso online justamente para aprender a tratar esse tipo de assunto. Então, todos nós temos o diploma lá para justamente aprender a lidar com esse certo tipo de situações. Marcamos reuniões com os colaboradores também para passar isso. Então, assim, foi muito complicado. O caso de agressão a gente teve muito. E, assim, às vezes é muito complicado porque tem muitos casos que realmente o síndico acaba se metendo, acaba auxiliando, ajudando, e essas pessoas conseguem ter a sua vida livre, né? Se livrar daquele problema, mas o problema é que tem muita gente também que às vezes a gente vai lá e ajuda, e depois o relacionamento volta, e aí acaba que o síndico no final sai como errado porque acabou se metendo, acabou falando que não deve, mas são ossos do ofício. É isso aí. Não tem o que fazer. Agora, em relação também a muita coisa que você falou também, em relação a coisas engraçadas ou não, a gente viu uma coisa que a gente recebe muita reclamação, são gemidos amorosos, cara. É engraçado. É uma coisa que é engraçada, mas isso dá muito trabalho para o síndico. Eu não vou falar das construtoras, né? Porque vai que alguma delas em algum momento não venham me patrocinar. Mas tem uma construtora específico, né? Que tem um parente meu que mora lá, cara, que a pessoa da sala da conversão tu escuta. A acústica é horrorosa. E tem outros que a acústica é melhor. É porque, assim, na verdade, o modelo atualizado, a modernidade hoje dos empreendimentos, hoje em dia, é quase tudo drywall. Eu tenho um empreendimento que eu implantei agora que praticamente ele é todo feito de drywall. Mas para não mudar o assunto, nesse caso você faz o quê? Tu liga, olha só, tô reclamando do barulho? Então, assim, é muito mais complicado, porque, tipo assim, por exemplo... Se é que a pessoa vai parar para atender, né? Porque, por exemplo, a maior reclamação é porque as pessoas estão fazendo o que elas precisam fazer, os gemidos são altos, aí eu tenho uma filha pequena aqui embaixo que ouve, ou então aí tem gente que já acha, a pessoa tá gemendo um pouco mais alto para chamar a atenção do meu marido aqui embaixo. Então, são diversas... Assim, é uma confusão. Tem muito jogo de cintura, cara. E assim, e como é que um síndico chega, por exemplo, para conversar com um casal, por exemplo, para dizer para eles, poxa, cara,
vocês precisam gemer um pouco mais baixo. Então, assim, é complicado pra gente, porque a gente se coloca numa situação complicada. E assim, e a visão que o morador tem é essa. Porque assim, eles pagam o síndico profissional justamente para eles não se exporem. E Mas você não pode nem falar quem foi. justamente. Então, assim, a gente tem que ter ética profissional. Então, assim, as pessoas acabam despejando no síndico uma coisa que eles não têm coragem de falar ou não pode falar. Você tem que ir lá conversar com eles. E aí, como é que chega para conversar com uma pessoa para falar sobre gemidos amorosos? São assuntos que são mais são muito delicados. Vamos anunciar agora mais um patrocinador, que é o EVG Gerenciamento Condominial. Se quiser melhorar alguma coisa depois, só mandar lá no WhatsApp, tá? Que a gente troca, a gente Não, altera. pode deixar. Pode Nossa deixar gratidão aí. A EVG foi foi o segundo patrocinador que está com a gente, mas desde o início, né? Foi a segunda empresa a aceitar a ideia, a receber o convite, a aceitar a ideia e está com a gente aí desde o início. Tá? Muito obrigado por você estar apoiando esse projeto. O tempo já está acabando, passa muito rápido. Mas vamos lá, tem uma aqui que você precisa falar. Nenhum convidado sai daqui sem falar isso. São as vantagens e desvantagens, né? Você pode pegar uma vantagem primordial para você e uma desvantagem sobre ser síndico profissional. E também sobre administrar uma empresa, né? Que no seu caso você está dos dois lados. É assim, a vantagem de você ser um síndico profissional é você agregar conhecimento, né? Hoje, você ser síndico profissional hoje, isso te dá uma postura muito diferente, as pessoas têm uma visão muito diferente de você. As pessoas, assim, porque você é reconhecido pelo trabalho que você faz. Apesar de condomínio não ter muito reconhecimento, mas, assim, você ser reconhecido assim, pelas construtoras, pelas empresas que administram um condomínio. Então, isso é muito bom, a questão do reconhecimento e você ter um desafio. Porque uma coisa é igual aquela questão da comida. Uma coisa é você saber cozinhar para você comer e outra coisa é você fazer panelas gigantes para outras pessoas comerem. Então, a gente sabe que as cozinheiras hoje em dia que trabalham com uma grande qualidade de comida tem todo o meu respeito, porque é realmente muito difícil. E a mesma coisa a gente. A gente saber que a gente está administrando e está melhorando a vida das pessoas. Porque assim, quando eu falo que a vantagem minha, o que me faz gostar de ser síndico. Everson, por que você gosta de ser síndico? Por que você gosta de administrar condomínios? Você poderia trabalhar com diversas outras coisas. Por que você escolheu trabalhar com condomínios? Porque eu entendi, quando eu era corretor de imóveis, eu entendi que o sonho das pessoas começam ali. A pessoa, ela vai ali, teve pessoas, por exemplo, que juntaram dinheiro a vida toda para ter o seu primeiro imóvel. Era o sonho das pessoas ter o seu primeiro imóvel. Fala o seguinte, eu não pago mais aluguel. Aquele imóvel é meu. Então, o sonho dela começa ali. E ela vai lá com todo o sacrifício que ela teve da vida dela, se apertou em dívidas, paga o financiamento, paga condomínio, paga tudo para ter o imóvel que é seu, o seu sonho. Só que depois dali vem a próxima etapa, que é em relação a você ter o seu imóvel dentro de um condomínio. Então, assim, como eu sou corretor, pude participar muito dessa primeira etapa do sonho. Tu já tinha essa parte Eu já tinha essa primeira etapa do sonho, só que depois, esses meus clientes reclamavam muito de que assim, me arrependi de ter comprado o meu imóvel. Então, tipo assim, é muito ruim você ouvir uma pessoa que juntou dinheiro dela a vida toda, uma pessoa que assim, trabalhou a vida toda, que sempre teve vontade de realizar um sonho e dizer que ela está arrependida de realizar o teu sonho. Eu conheço pessoas, por exemplo, que compraram, realizaram o sonho, venderam e preferem morar de aluguel porque, assim, se desgastaram em relação condominial. Então, como eu fiz parte da primeira parte, eu falei, pronto, eu preciso fazer com que o sonho das pessoas seja completo e foi quando eu decidi me jogar em relação ao condomínio. Óbvio, nem tudo vai ser perfeito, o morador não vai ser 100% satisfeito, nem Jesus agradou a todos. Exatamente. Mas você fazendo um bom trabalho, você realizando um bom trabalho, você faz com que as pessoas tenham um gosto ainda de continuarem vivendo assim, nos seus sonhos que as pessoas fizeram. Então isso é que me faz, cada dia que passa, caminhar mais e mais e trabalhar mais para que isso aconteça. Então, o meu maior motivo hoje de ser síndico é justamente valorizar o bem e valorizar
a saúde financeira, valorizar a saúde comportamental do condomínio para que as pessoas tenham ainda vontade de morar em condomínio. Tá? E assim, um contra de ser síndico profissional é justamente o que a gente já falou, é que a gente não tem vida. A Você gente não não tem, consegue justamente, a se gente desligar 100% do não consegue trabalho. desligar 100% do trabalho. Já teve diversas vezes que eu, vou passear com a minha família, me arrumei todo, arrumei minhas filhas, sou pai, eu tenho 2 filhas, tenho uma filha de 3 anos, e tenho uma filha de 6 meses, e da gente já tá indo no carro saindo, acontece um problema no condomínio, e eu sou o síndico, estou mais perto, e eu tenho que ir para lá para resolver, e acabei perdendo um passeio, mas são ossos do ofício, foi a profissão que eu escolhi para mim, eu não entrei enganado, já sabia que o condomínio era assim, e hoje eu me dedico praticamente, eu vivo e respiro condomínios. E o mais importante é que em relação a gente falou tanto da empresa, né? Que eu falo para as pessoas que existe a diferença de você ter um síndico só e você ter uma empresa de síndico justamente por isso. Porque você administra os teus condomínios e os teus funcionários, né? Os seus colaboradores. Justamente. Então, assim, hoje a EVG hoje é uma empresa consolidada, referência. A gente tem um escritório hoje no centro de Campo Grande, fica ali, ele fica ali em frente ao túnel, edifício Passeio. Ele fica ali, sala 308, quem quiser dar um pulo lá para conhecer o nosso escritório, nossa estrutura também pode ficar à vontade. Sem falar que a nossa empresa também tem um seguro de responsabilidade civil, ou seja, se por alguma atitude errada do síndico, alguma omissão do síndico, o condomínio venha a ter algum prejuízo financeiro, tem um seguro e consegue cobrir isso de até R$ 300.000, onde o condomínio não fica desgastado. Então essa é a segurança. Assim, você ter um síndico profissional no seu condomínio hoje, você vai ter a segurança de ter uma empresa administrando o seu bem, e uma empresa que já tem essa experiência, que está acostumada a fazer isso, assim, realizando uma gestão transparente, uma gestão de segurança, que eu acho que o morador ele gosta de sentir muito isso, seguro. Exatamente. Ele gosta de saber, ele gosta de sentir de que ele está pagando ali e ele tem certeza que não tem nada de errado e que está tudo sendo feito como deveria ser. Show de bola. E aí a EVG, tá? Pessoal que está assistindo aí, que está com algum problema aí, ó, no condomínio, entre em contato. Lá no nosso Instagram tem o contato deles também, tá? Eles estão aí, né? Esperando por vocês aí para poder administrar o condomínio de vocês, tá? Vamos agora para mais um patrocínio, o tempo está acabando, agora vai ser o Adriana Joias, tá? Adriana Joias aqui na tela. Queria passar aqui também agora os patrocinadores que eu não vou passar em forma de comercial, para a gente estar finalizando, que é o Betania Kids. O Espaço Cultural Betania Kids, ele tá nessa câmera aqui, né? Oferece cursos a preços populares, tá? Judô, balé, música, tá? E aí você pode entrar em contato através do @, tá bom? As matrículas estão abertas. Também queria colocar aqui o GPI. GPI é o curso preparatório, tá? Fica localizado aqui em Campo Grande, Rio de Janeiro. Se você está se preparando para algum concurso, deseja estar aí fazendo alguns estudos, nós indicamos o sistema de ensino GPI, tá? E a N Soluções em Serralherias e Reformas, que é uma empresa que trabalha também com condomínios, né? Fazendo reformas de quadras, enfim, diversos serviços nessas áreas, tá? Um excelente profissional também. A gente está indicando aí a N Soluções em Serralherias e Reformas. Essas empresas que eu estou anunciando aqui, no próximo vai estar através de comercial também. E o Migre Bonés, tá? Que é uma empresa que trabalha aí vendendo bonés de diversos modelos, né? Diversas formas. E você que curte, tá aí o Migre Bonés também, tá bom? Agradecemos aí também a todos esses patrocinadores, tá? E Everson, para encerrar, tá chegando no finalzinho, eu sempre peço para os convidados darem uma mensagem de incentivo ou como é que eu posso dizer assim, ó, para você seguir nessa carreira, você tem que ter isso daqui, de alerta, de incentivo, os dois ao mesmo tempo, para poder a gente estar encerrando esse episódio aí, show de bola. Então, para todos que estão vendo esse podcast, né? Everson, eu tenho muita vontade de seguir essa carreira de síndico profissional. Eu queria muito entrar nessa área condominial. E, assim, a dica que eu dou se você você tem que ser uma pessoa que tenha muita paciência, seja uma pessoa que seja muito tranquila, senão não vai dar certo.
E que você seja uma pessoa aberta a aprender todos os dias. Porque, assim, você trabalhar em condomínio, não existe ninguém que saiba tudo. Então, é uma pessoa, você está sempre disposto a ouvir. A maior virtude de um síndico é ele saber ouvir. Foi uma coisa que eu aprendi no meu curso de oratória, que, assim, o síndico, ele tem que saber ouvir. Se o síndico não souber ouvir, o síndico ele não vai para frente. Esse é primordial. A pessoa ser tranquila, a pessoa ter muita paciência e a pessoa ser aberta a aprender caminhos novos todos os dias e a pessoa ouvir. Até porque, por exemplo, as leis condominiais elas vão se atualizando a cada momento. O Código Civil sempre vem atualizando e você precisa estar ciente. Então tem que ser uma pessoa que sempre busca o conhecimento e tem que ser uma pessoa que esteja aberta a ouvir. Se você é uma pessoa que você ouve mais do que você fala, você é um candidato muito forte a ser síndico profissional. Está no caminho certo. Então a dica que eu dou é essa. A dica que eu dou é se especializar, não só na vida de como síndico profissional, como em qualquer outra profissão, gente. Se você tem um sonho, se você quer ser aquilo, se especializa. Faça o máximo de cursos que você puder, arranque a sabedoria de máximo de pessoas que você conhece que trabalham com isso para que você tenha sucesso naquilo que você deseja. É isso aí, Everson. Obrigado pela sua participação, tá bom? Agradeço aí pelo apoio, a empresa também que está junto conosco, tá? E você que nos assistiu a esse episódio, compartilha, manda pro pessoal do condomínio, joga no grupo do condomínio, no grupo do WhatsApp, tá? Compartilha aí. E se você ainda não é inscrito no canal, esse é o momento. Dá essa força aí para que esse conteúdo consiga alcançar mais e mais pessoas, tá? Everson, mais uma vez, muito obrigado. E assim a gente encerra mais um episódio do podcast Profissionais de Sucesso. Tchau, tchau.